Aleluia. Ô glória. A terceira parte. Amém, igreja? Temos aqui o Evangelho de Marcos. Amém? Capítulo 1. Vamos voltar ao nosso tema nessa gravação, por esse vídeo. Chamado de Deus, o chamado de Deus. Amém? A partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é o tema. O verso 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, e o qual preparará teu caminho diante de ti. 3. Voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado. 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. 6. Verso 6. João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros. Comia gafanhoto e mel selvagem. 7. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar um pulo para o verso 14. Amém? Glória a Deus. Vocação dos primeiros discípulos, vocação dos primeiros apóstolos. Agora nós vamos entrar na vocação. Lembra? Chamado de Deus. Mas eu fiz uma leitura, uma pequena leitura, glória a Deus, igreja, a partir do verso 1 ao versículo 8, que é o batismo de João. Mas é o princípio, o início do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na carta do evangelista Marcos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou o ministro Marcos. Aleluia. Verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrepende-vos e crede no Evangelho. Versículo 16. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão, André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois era pescador. 17. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Glória a Deus, aleluia. Verso 18. E deixando logo as suas redes, o seguiu. 19. Passando dali um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Verso 20. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? Glória a Deus. Marcos do Evangelho, capítulo 1, verso 14 ao versículo 20. Nós temos aqui a vocação dos primeiros discípulos. A vocação, meus amados, queridos, povo de Deus, irmão e irmã, a vocação é o mesmo que chamado. Como é que você vai entender e conhecer o chamado de Deus? Quando é da parte de Deus. Quando Deus confirma o chamado dele no seu coração. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo, ele confirma o chamado do céu no teu coração, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o Senhor Jesus, ele está no início do seu ministério. Então o Senhor começa a vocacionar, chamar os primeiros discípulos na Galiléia. Foi aonde o Senhor começa, da início o seu ministério. Então ali o Senhor mesmo, ele vai chamar, ele vai confirmar o chamado. Como? De que forma?
vocação ministerial pela palavra de Deus. Aí você vai ter a confirmação que você tem um chamado da parte de Deus para a obra do Senhor, para exercer ministério dentro da igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para, meus amados, para que você, irmão ou irmã, glória a Deus, não ponha a mão sobre o arado ou no arado, como o próprio Senhor Jesus deixou escrito: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o arado. Ou aquele que bota a mão no arado, aleluia, e volta atrás, ele não está preparado. Meus amados, glória a Deus, isso é muito forte, meu amado, glória a Deus. Antes de você, meu irmão, minha irmã, colocar as mãos no arado do Senhor, glória a Deus, é preciso você ter confirmação que você foi chamado para a obra do Senhor. Pastor, quem vai confirmar é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que vai confirmar. É o mesmo que chama na palavra, é o mesmo que confirma, não só no teu coração, mas ele confirma aqui na palavra. E confirma também sobre aquela liderança que está sobre a sua vida, aquela liderança que tem a direção de Deus, aleluia, que recebe do Senhor, que é um homem sincero, é uma liderança sincera com Deus, que prega a palavra na verdade e na justiça, e só aceita a palavra. Essa liderança que tem vida espiritual com Deus, que recebeu do Senhor na graça, favor, misericórdia, sabedoria espiritual, que realmente mesmo é uma liderança sincera com Deus, aleluia, Deus também vai confirmar com aquela liderança, com aquele líder ou aquele ministro espiritual. Agora, meu amado, se não é, que hoje é difícil, meu amado, se não é, se é tempo de sistema dentro das igrejas, meu amado, que é o caso de hoje, é muita mentira, aleluia, é muito engano. Nós temos, glória a Deus, aleluia, nós temos a carta aos Gálatas, capítulo 6, glória a Deus, aleluia, nós temos os Gálatas 6, aleluia, santo é o Senhor, santo é o nosso Deus. Aos Gálatas 6, versículo 3, as últimas exortações e saudações, verso 3, aleluia. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo sobre esta carta aos Gálatas, a igreja aos Gálatas, esse capítulo 6, Paulo está exortando, exortação e saudações para a igreja. Então Paulo está demonstrando à igreja em uma linda exortação. Como nós temos esse versículo primeiro e o segundo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, aleluia, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Aí o verso 3, glória a Deus, aleluia. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Meus amados, é preciso, irmão, irmã, ou você mesmo, pastor, apóstolo, doutor, mestre, que ainda não tem certeza, ainda não tem confirmação da palavra e confirmação do Espírito Santo acerca do seu chamado ministerial. É preciso ter a confirmação para você atuar naquele chamado. Porque se você se apresenta, glória a Deus, aleluia, como isso é o caso hoje é o caso das igrejas. Em vez de o Espírito Santo apresentar a igreja está se apresentando. Nós temos glória a Deus, aleluia, nós temos a segunda carta aos Coríntios, 3, ali é o ministério da nova aliança. Ali Paulo vai tratar acerca do que? De apresentação, ou recomendação, ou indicação.
é o ministério da nova aliança, é o ministério espiritual, ministério do Espírito, o ministério da nova aliança. Paulo vai falar, ó, nós, como vocês, não necessitamos, não precisamos de carta de recomendação ou carta de apresentação. Isso é o sistema dos judeus que trabalhavam muito a religião do judaísmo. Então Paulo, já convertido, Paulo vai trazer esse conhecimento para a igreja da parte de Deus. Não necessitai, não precisai de carta de recomendação ou carta de apresentação, porque o Espírito vos apresentará a vós uns aos outros. Aleluia, glória a Deus.